Olá, esse vídeo então vamos falar sobre receptores elétricos, tá? Que são componentes que vão aparecer nos circuitos elétricos. Porém, nesse primeiro momento a gente tem que entender o que nós consideraremos receptor. Então veja, a palavra receptor elétrico é intuitiva, né? Algo que recebe energia elétrica para funcionar. Porém, presta atenção, nem tudo que recebe energia elétrica é um receptor. A gente vai chamar de receptor, pessoal, algum aparelho que receba energia elétrica e produza alguma coisa que não seja só calor. Por exemplo, se você for pensar num ventilador, né, no motor elétrico em questão aqui, na verdade, mais além do, não é pelo fato de ser um ventilador, né, mas é um motor elétrico que tem aqui no ventilador e no liquidificador. Veja, quando você fornece energia elétrica para esse aparelho, ele vai usar a energia elétrica para gerar movimento e calor. Ou seja, não é só calor, é alguma coisa que não seja só calor. O liquidificador também, você fornece energia elétrica para ele, ele vai gerar movimento, ele vai gerar som, ele vai gerar calor, ele vai gerar outras energias que não seja só calor. Então são dois exemplos de receptores. Por que a bateria do celular está aqui, né? Porque quando você fornece energia elétrica para ela, ela transforma essa energia elétrica em energia química e em calor. Ou seja, ela, não ela pega a energia, a bateria quando ela estiver sendo recarregada, tá? Isso que eu quero dizer. Ela vai receber a energia elétrica e ela vai transformar essa energia elétrica em energia química potencial, né? E em calor, ou seja, não é só calor, tá bom? Por isso que vai ser um receptor também. Agora, se você pensar no chuveiro, o chuveiro não é um receptor elétrico. Porque o chuveiro é um resistor, ele vai pegar energia elétrica e produzir calor apenas. Tá? O ferro elétrico de passar roupa, ele vai pegar energia elétrica e produzir calor apenas. Então, aparelhos que só produzem calor são resistores. Aparelhos que produzem alguma coisa que não seja só calor, aí é um receptor. Tá? Por isso que para você entender toda a parte algébrica, as equações, toda a parte que vai entrar no circuito elétrico mesmo, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou usar um motor elétrico como exemplo de um receptor. Vai te ajudar muito você entender essa aula. Assim como eu usei a pilha na aula de gerador, eu vou usar o motor elétrico como exemplo de receptor. O que acontece no motor elétrico? Você fornece energia elétrica e ele vai gerar movimento e calor. Inevitavelmente, né, a passagem de corrente elétrica por dentro dele vai fazer com que ele produza calor. Então, o motor ele vai pegar a energia elétrica, produzir calor e energia mecânica. Tá? Vamos lá, a convenção e ao simbolismo. A energia mecânica que ele produz lá dentro nós chamaremos de força contra-eletromotriz. Então, aquela energia interna que é mecânica, ou seja, o movimento que essa hélice aqui está produzindo, nós chamaremos de força contra-eletromotriz e representaremos por E'. Tá? Nós usamos E para eletromotriz e usaremos E' para contra-eletromotriz. Então, a força contra-eletromotriz está associada à energia mecânica de giro deste motor. Tá? Ora, quando a corrente elétrica passar por dentro desse motor, ele vai oferecer uma certa resistência a essa corrente. É inclusive por isso que ele esquenta, né? E a essa resistência interna, nós vamos a essa energia dissipada internamente, a gente vai associar uma resistência interna que nós diferenciaremos aqui por R', tá? Para ficar diferente do gerador, né? O gerador era Rzinho, para receptor vai ser R'. É só um jeito de diferenciar, beleza? E, evidentemente, a energia elétrica que chegar neste motor, né, a tensão elétrica que foi aplicada nele, por exemplo, vou ligar esse motor numa tomada de 110, ou vou ligar esse motor numa tomada de 220. Então, a tensão elétrica que chega nele, nós continuaremos chamando de U. Tá? Então, U vai estar associado com uma energia externa, uma energia que é colocada nesse motor. Tá? Então é isso, uma nomenclatura muito parecida com a aula de geradores. Okay? Então a energia elétrica que você jogar no aparelho é U. A energia mecânica que ele produzir é E'. E a energia interna que ele dissipar, na forma de calor, né, está associada a uma resistência R'. Vamos prestar atenção agora, a coisa começa a ficar complicada a partir daqui, eu acredito que até aqui você está acompanhando a minha ideia. O símbolo usado para receptor, infelizmente, é idêntico ao do gerador. Olha lá o símbolo do receptor. Esse é o símbolo do motor. Nossa, mas é igual da pilha, professor. Sim, você tem razão, é igual da pilha. Alguns podem pensar assim, não, não é igual da pilha, porque aqui é E' e R'. Beleza, concordo com você. Eu escrevi E' e R'. Mas se os valores aparecerem substituídos,
Aí você já não sabe o que é pilha e o que é motor, certo? Você não sabe o que é gerador ou receptor. Então, o critério agora, e prestem muita atenção, eu diria, mais uma vez, essa é a parte mais importante dessa aula. A única forma da gente diferenciar um motor elétrico de um gerador elétrico é pelo sentido da corrente. Tá? Se esse símbolo estiver associado a um receptor, prestem atenção, a corrente tem que estar entrando no polo positivo. Tá? Quando era pilha, ela saía do positivo. Quando for motor, ela entra no polo positivo. Tá? Então, ó, o símbolo do receptor é idêntico ao da pilha, só que essas barrinhas aqui agora representam a contra-eletromotriz, e aqui a resistência interna do motor, porém, a corrente elétrica entra no polo positivo. Tá? Então, eu vou falar de novo, prestem atenção. Em uma pilha, a corrente sai do positivo. Em um receptor, ela entra no positivo. Tá? Ao longo da aula, a gente vai avançar essa ideia aí. Tá? Então, veja bem, esse símbolo que passa a representar a contra-eletromotriz do motor, que seria a energia mecânica que ele produz, e essa resistência interna R' está associada com o calor que ele vai dissipar lá dentro. E para ser um motor, a corrente tem que entrar no positivo. Qual vai ser a equação do receptor? Tá? Do mesmo jeito que todo gerador tem uma equação, o receptor também vai ter. E a equação do receptor é bem simples. Ó. Ela te diz o seguinte, a tensão elétrica que chega no motor, U, ela vai ser transformada em movimento, que é a contra-eletromotriz E', mais uma energia dissipada R' vezes I. Lembrando que quando essa corrente I passar por dentro do motor, vai ocorrer uma dissipação de energia nessa resistência interna. Por isso que a energia dissipada é R' vezes I. Beleza? Veja, é uma equação parecida também com a de gerador, só que ao invés de ser menos, é mais. Tá bom? Na do gerador era E menos RI. No receptor é E mais RI. Tá bom? Vamos a um exemplo, né? Como sempre, na hora que a gente começa a colocar valores e fazer exemplo, a coisa fica um pouco mais tranquila. Imagine você que eu peguei um ventilador como exemplo. Tá? Um motorzinho elétrico de um ventilador. Tá? E eu vou lá e falo para você o seguinte, para essa hélice girar, quando ela começar a girar, apertei o botão 1. Tá? Vamos supor que você tem o botão 1, 2, 3. Para cada botão vai ser uma contra-eletromotriz diferente. Conforme a velocidade vai aumentando da hélice, né? A energia mecânica vai aumentando também. Então esquece os 3 botõezinhos aqui. Vamos supor que eu apertei o botão 1. Ora, ele vai girar com uma certa velocidade. Então ele vai produzir uma energia mecânica. Apertei lá o botão 1. Ponto. A energia mecânica que ele produz quando ele estiver girando é a contra-eletromotriz, E'. Imagine que essa contra-eletromotriz seja de 100 volts. O que significa isso? Apertei o botão 1, começou a girar, e a energia mecânica associada, né, a esse movimento, a sua força contra-eletromotriz, E' vale 100 volts. E, evidentemente, toda essa carcaça do material que constitui esse ventilador apresenta uma resistência interna de 2 ohms. Sabendo-se disso, conhecendo a contra-eletromotriz de um motor e a sua resistência interna, a gente substitui aqui na equação. Substitui o E' e o R' e cria a equação do receptor. Lembrando que toda vez que você tem que criar uma equação, a letrinha U fica em função da letrinha I. Por quê? A contra-eletromotriz é conhecida e constante, nesse caso ela vale 100, e a resistência interna também é conhecida e constante. Então você cria uma equação. E isso nos leva a entender o quê? Que o funcionamento deste ventilador está condicionado a essa equação aqui. Isso no botãozinho 1, né? Porque na posição 1 que eu quero que a eletromotriz seja 100. Porque conforme você vai aumentando a velocidade do giro, vai aumentando essa contra-eletromotriz aqui. Vamos supor então essa situação. Agora nós concluímos que a corrente é uma função da tensão que ele vai receber e vice-versa. Por exemplo, olha que interessante, a gente acabou de concluir que quando ele girar, ele vai estar produzindo 100 volts. Então você tem que ligar ele numa tomada que seja acima de 100. Se você ligar abaixo de 100, você não vai estar fornecendo nem a energia mínima. Entenda que a contra-eletromotriz é a energia mínima para ele girar. Então você tem que ligar em alguma energia elétrica que seja acima de 100, 101, 102, que seja. Vamos supor que eu liguei em 110. Então vai acompanhando comigo esse raciocínio. Ó. Imagine que eu peguei este ventilador e liguei em 110. Quando eu colocar aqui na equação, nós sabemos então quanto de tensão elétrica ele vai estar recebendo. Aí eu consigo calcular a corrente que vai circular por esse ventilador. Colocando nessa fórmula, se você pôr o U igual a 110, você vai concluir que o I dá 5. Tá? Resolvendo a equação, 2I igual a 10 e I igual a 5. Qual a interpretação disso?
Se eu ligar esse ventilador em 110 volts de tensão, ele vai circular uma corrente de 5 amperes. Está fornecendo 110. Tudo bem, estou fornecendo 110. Ele está usando 100 para girar e os outros 10 ele está dissipando na resistência interna. Percebeu a ideia? Que legal? Agora imagine você que eu ligue este ventilador em uma tensão de 160. Estou inventando esses números, hein, pessoal? 160. Liguei em 160. A corrente vai ser o quê? 30. K2 igual a 60 e igual a 30. Perceba que quanto mais tensão eu vou aplicando, mais corrente vai circulando por esse aparelho. Imagine que eu ligue esse ventilador então agora em 220. Forneci 220 volts para ele. Olha o que vai acontecer. Olha para quanto vai essa corrente elétrica. Se o U for 220, 2I igual a 120, portanto I igual a 60. O que eu quero mostrar é que não existe um limite de tensão que você pode ter. Você pode ir aumentando indefinidamente a tensão. Porém, quando você vai colocando cada vez mais tensão, a corrente vai aumentando cada vez mais. Provavelmente esse aparelho vai queimar, porque conforme a corrente que circula por ele vai aumentando, ele superaquece, ele pode derreter, pode pegar fogo. Então, assim, não existe um limite algébrico para a corrente elétrica, mas existe um limite físico que esse aparelho aguenta. Tá bom? E aí, então, para a gente terminar essa primeira parte introdutória dos receptores, a gente pode pensar também na questão do rendimento. O rendimento vai ser o quê? O quanto ele produziu de energia mecânica e linha à custa do que ele gastou de energia elétrica. Tá? Vamos supor que um motor ele está recebendo 100 volts, mas ele está produzindo só 20 de energia mecânica, então ele está com rendimento de 20%. Só você pegar então a força contra eletromotriz, que é a energia que ele está produzindo mecânica, em função da tensão, que é o que ele recebeu de energia elétrica, E' sobre U. Tá? Claro, se eu estiver falando de um motor ideal, então ele não vai ter aquela resistência interna, né? Situação ideal, ele não apresenta resistência interna, e aí tudo que ele receber de tensão, ele produz de movimento, então eu estaria falando de um rendimento de 100%, né? Joguei 100 volts no ventilador, ele produz 100 volts de movimento, tá bom? E evidentemente também podemos fazer uma curva característica. Nós vimos até há pouco, então, que a equação é do primeiro grau. Então ela vai gerar uma reta crescente. Tá? Essa é a curva característica de um receptor elétrico, por exemplo, a curva de um motor, mostrando que o primeiro ponto aqui a ser analisado é sempre sua força contra eletromotriz, né? Porque quando o I for zero, a tensão medida é a própria contra eletromotriz. E a partir do momento que você coloca ele para funcionar, para um dado valor de U, você tem um dado valor de I. Então isso aqui seria um ponto de funcionamento do circuito, mostrando que nesse ponto de funcionamento, ele está recebendo uma tensão elétrica U e trabalhando com uma corrente I. Porém, quando você analisa a curva, você tem que saber que esse primeiro ponto aqui é sempre a sua contra-eletromotriz. Tá bom? Então, todo motor, quando você fizer o gráfico do funcionamento, seria como fazer o gráfico daquele exemplo que eu fiz, né? Eu pus lá 110, depois 160, depois 220. Então, eu teria vários valores de tensão, vários valores de corrente e, evidentemente, a curva seria uma reta crescente e que não passa pelo zero, tá? Ela não passa pelo zero. Porque quando o I for zero, o U é igual a E'. Então, este ponto aqui é sempre a sua força contra a eletromotriz. Beleza? Então, essas são as características básicas do receptor. E na próxima parte dessa aula, nós iremos falar então agora dos circuitos elétricos que possuem, além dos resistores, possuem também receptores. Aí a gente vai ver como que a gente lida com isso. Beleza? Então, obrigado, valeu pela sua atenção até aqui e até a próxima parte desse vídeo. Até mais.